Um abraço para todos os companheiros do Quarto Seu, que tenham uma ótima Semana Espírita Meritiense. Agradecemos pelo convite e vamos estudar hoje, sobre brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Está lá no capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, que alguns companheiros dizem que se Jesus deixasse só as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, já teria deixado uma grande coisa, um grande ensinamento para todos nós. Realmente, em relação, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por amor da justiça e os brandos e pacíficos. Só que a gente percebe que nós temos muitas dificuldades ainda de compreensão do Evangelho de Jesus e realmente precisaríamos de mais esclarecimentos, porque a gente percebe que a gente reencarna tantas e tantas vezes, já passamos por muitas religiões e estamos agora na doutrina espírita procurando entender, compreender os ensinamentos de Jesus. Então, acredito que realmente nós precisamos realmente de esclarecimentos. A gente até percebe que essa questão de bem-aventurados os brandos e pacíficos é algo que a gente já identifica, porque no nosso mundo, com tanta violência, tantas dores, a gente percebe que o mundo, a nossa terra, no futuro, somente os brandos e pacíficos, porque se vai passar realmente para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, todas as imperfeições, as dificuldades terão que ir saindo aos poucos. E Jesus fala justamente, essa questão de bem-aventurados os brandos e pacíficos, que na realidade quer dizer bem-aventurados os que são felizes, ou muito felizes. Então, substituindo, ficaria muito felizes os que são brandos e pacíficos. Seria realmente essa questão do entendimento. A gente sabe que nosso mundo é realmente com muitas imperfeições, e Jesus sempre aproveitou as coisas que ele observava e deixava para nós um ensinamento. Então, nessa questão dos brandos e pacíficos, é como se ele dissesse: parabéns por ter aproveitado a estada na Terra para se tornar elevado moralmente e intelectualmente. Então, resumindo, o bem-aventurados os brandos e pacíficos seria mais ou menos como se Jesus dissesse isso, porque nós estamos aqui justamente para superar nossas imperfeições, nossos vícios, cegueiras. E quando a gente chega à condição de brandos e pacíficos, é porque realmente conseguimos atingir o objetivo. Tanto que nesse capítulo 9, ele coloca justamente as coisas que demonstram que nós não somos ainda brandos e pacíficos. Tanto que ele coloca lá no primeiro item, injúrias e violências. E são justamente as passagens de Jesus quando ele fala que bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Depois ele coloca: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso já está no versículo 9 do mesmo capítulo. Depois ele fala daquela questão, que será entregue ao juiz aquele que falar raca, para o seu irmão, ou se disser que ele é louco. É uma passagem que mostra que lá naquela época uma forma de ofender seria falar raca, virar o rosto e cuspir. Então, essa questão da ofensa, essa questão da grosseria, demonstra que realmente não somos brandos e pacíficos. Se a gente quiser substituir, aqui a gente não fala raca, a gente não... Quando fala que é louco, às vezes é na brincadeira, essas coisas, mas nós temos termos também que demonstram essa grosseria nossa, que demonstram crueldade nossa. Por exemplo, quando a gente chama alguém de idiota, normalmente o termo é carregado de sentimentos, bem negativos. Quando se chama de imbecil, de ridículo. Então, no nosso Brasil aqui, nós temos as mesmas condições, as mesmas situações
que Jesus usou para colocar na sua passagem, né, daquela época que ele observava, e que nós possuímos da mesma forma. Quando alguém chama outra pessoa de imbecil, é porque realmente está com muito sentimento negativo e descarrega tentando ofender, rebaixar, né, aquela pessoa. Então, a gente percebe o grau, né, de imperfeições que ainda carregamos, e a gente percebe também como falta, né, estarmos ainda muito distantes dessa questão de sermos brandos e pacíficos. A gente vai até lutando, tal, vai procurando superar nossas dificuldades, mas a gente realmente está muito distante. Lá no item 4 ele fala: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, Jesus é realmente aquele que deixa o ensinamento de que devemos tirar de dentro de nós todas essas grosserias, todas as coisas que nos chateiam, porque a gente percebe que nós somos especialistas em discórdia, né? A gente consegue realmente arrumar problemas em todos os lugares, é só observar os relacionamentos aí, mundo afora, né? A gente vê ao nosso lado, né? A gente vê perto de nós, que nós também participamos de todas essas discórdias, esses conflitos, mas a gente vê que isso tem níveis e são coisas facilmente identificáveis. Por exemplo, uma maledicência, um comentário maldoso, uma fofoca, cria a princípio uma antipatia, depois uma inimizade, e se insiste naquelas situações, se isso fica mais firme, mais essa discórdia cresce, e pode vir violências das palavras, como lá nós falamos, chamar de imbecil, chamar de idiota, até as violências físicas, as indiferenças, né? Não se falam mais, isso também é uma violência, até chegar ao ponto de assassinatos, dois. Então a gente percebe que isso leva a muitas outras existências onde vamos reencontrar esses companheiros, porque precisamos tirar de dentro de nós, primeiramente, essas imperfeições, né? Nos arrependendo das coisas que fizemos de errado, depois reparando diante dessas pessoas que nós fizemos alguma coisa de errado, diante das leis de Deus, temos que resgatar, e logicamente a nossa consciência, né? Sem consciência livre dos erros, dos débitos, a gente não consegue seguir em frente. Então é isso que Jesus realmente nos passa, para a gente procurar viver num mundo, mas se transformando para uma pessoa melhor, para um espírito mais elevado. No item 5 ele fala: mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhe prometido os do céu. Ora, Jesus sempre falou que a gente tinha que se desprender das coisas da terra e seguir, né? Porque a verdadeira vida seria espiritual, então teríamos que adquirir bens no céu. Como ele pode dizer que iremos possuir a terra, herdar, utilizar a terra, né? Os bens da terra? Por que ele falaria uma coisa dessa? E ele fala que enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Então, é como se a gente, para conseguir viver de uma forma melhor na vida espiritual, nós temos que conquistar moralmente, né, essas virtudes, e com isso os bens, né, espirituais, que os bens espirituais são os bens morais, as virtudes, né, que nos traga elevação moral e intelectual. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que viver, a gente tem que reencarnar, então a gente tem que viver com as coisas da terra, e as coisas da terra são muitos bens, não são só coisas materiais, são pessoas, são situações, são profissões, o próprio corpo, mil coisas que representam os bens da terra. Então, esses bens da terra também precisam ser utilizados de forma equilibrada, né, com brandura, os relacionamentos, lidar uns com os outros,
lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos débitos, remorsos, arrependimentos que ainda estão dentro de nós. Então a gente observa, por exemplo, países como Haiti, onde a violência é muito grande contra a população, o Afeganistão, a mesma coisa. A gente vê traficantes que fazem o julgamento deles e executam as pessoas da forma que eles acham melhor. Os milicianos a mesma coisa, a desonestidade que envolve aí a grande proporção realmente da humanidade, as fraudes, a ganância, o egoísmo que está de 99, alguma coisa aí da nossa humanidade encarnada. Então, a gente sabe que essas dificuldades, essas imperfeições, é que realmente impedem que possamos estar brandos e pacíficos. A gente não tem como. A gente se irrita à toa, a gente fica colérico em qualquer momento, qualquer situação. Né? Tanto que o item próximo do que o Evangelho coloca, lá no capítulo 9, é justamente a cólera. Né? Ele fala que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportar de uma comparação que vos possa rebaixar. A vós vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então, a gente não aceita pontos de vista diferentes do nosso. Então a gente tem muitas dificuldades, realmente. Nós carregamos muitas imperfeições dentro de nós que vêm lá de trás, que fomos acumulando, que fomos realmente aprendendo a praticar para levar vantagem, né? O egoísmo é muito forte. E quando a gente é contrariado de alguma forma, em algum ponto de vista, a gente fica colerizado, perde o controle. Né? A gente vê isso pessoalmente, tem também, mas aí a pessoa tem que ser bem corajosa para fazer, mas existe. Mas pelas redes sociais realmente virou moda, né? A questão de debochar do cabelo de alguém, debochar do corpo, debochar da cor da pessoa, da situação financeira. Isso tudo são ódios que carregamos, que a gente não aceita um modelo diferente do nosso. Então são grosserias que nos afasta dessa questão de sermos brandos e pacíficos. Não somos. Se fôssemos brandos e pacíficos, respeitaríamos todas as cores, cabelos, a situação que fosse, a situação financeira. A gente ia ajudar a pessoa a se melhorar, a superar dificuldades financeiras, desemprego, seja lá o que for. Então, na realidade, a brandura é uma virtude que temos que lutar para conseguir, porque nós estamos realmente distantes. Né? Ele fala que pesquisar a origem desses acessos de demência, no caso da cólera, passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Joana de Anjos fala que a cólera é um curto-circuito que nos tira da razão. Né? Ficamos totalmente desequilibrados. É uma loucura passageira, né? Porque muitas vezes, nesses momentos de cólera, é que a gente pratica aqueles atos bem dolorosos, violências, assassinatos, dores, depois temos que passar pelos resgates, sejam naquele momento ainda, as prisões, aquelas coisas todas, e vamos aprender através do arrependimento, das dores, dos sofrimentos. Então, a brandura, né, é algo que temos que realmente conseguir. Para conseguir a brandura, né, a gente tem que realmente ter obediência e resignação, que é justamente o item 8, né, do Evangelho segundo o Espírito, capítulo 9, que fala que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, na realidade, são virtudes incríveis essa questão da obediência e resignação, mas a gente ainda costuma
achar bobo quem obedece às leis, quem obedece, respeita as outras pessoas. As pessoas falam que são pessoas bobas, sem opinião, submissos, que tem que aceitar, tem que impor as vontades, as nossas vontades. Então, justamente quando a gente condena essa questão da obediência, a gente está criando dentro de nós mais imperfeições, mais grosserias, que vamos, ao invés de superar, de dialogar, de abrir mão de alguma coisa e ser firme em outras, a gente acaba sendo apenas impositores, ditadores. Então, através dessas situações, dessas imperfeições, vem também as grosserias, as crueldades, né? A resignação, eles falam que a gente gosta de sofrer porque estamos resignados, quando na realidade não é isso. É como aquela oração que fala que para Deus nos dá força para mudar as coisas que podemos mudar, e resignação, né, para aceitar as coisas que não podemos mudar. E sabedoria, né, para discernir entre uma e outra. Então, essa questão da obediência e resignação é justamente isso. Tem coisas que a gente tem que realmente dizer assim, sim, não, não, igual a Emmanuel fala. Se alguém quer que a gente faça o mal, ou alguma coisa que a gente percebe que não é honesto, não é correto, é não. Aí a pessoa vai ficar com raiva, mas aí já não é problema nosso. Agora, tirando essas situações em que a gente tem que manter, né, a nossa elevação moral, as outras coisas têm que ser analisadas, né? Obedecer às leis, tem coisas, débitos que a gente traz de outros lugares, de outros momentos, de outras existências, que a gente precisa resgatar. Então, às vezes não dá para fugir aquele resgate. Então, confiar em Deus que aquele momento vai ser superado. Então, isso toda a doutrina espírita nos ensina e realmente nos traz esse grande aprendizado, né, de modificação, de transformação. É necessário isso, né? Ele fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, quando a gente tem a obediência e a resignação, a gente está lutando, está se modificando, está se melhorando, mas está confiando em Deus, porque a gente passa pelas coisas que realmente criamos. A gente vê diversos exemplos na doutrina espírita, nos ensinamentos, né, nos livros. Maria de Magdala, por exemplo, que está lá no livro de Valdo Pereira Franco, né, Sexo Consciente, de que ela com os 15 anos ficou, né, órfã, os pais morreram e ela não poderia viver sozinha e foi escravizada, né? E como era muito bonita, acabou sendo levada para a prostituição. E ela, com a revolta no coração, acabou utilizando aquela profissão, vamos assim dizer, aquela situação que até hoje existe, né? Muitos dizem que é uma profissão, querem legalizar a profissão e tal. Mas naquele momento ela se revoltou e passou a usar aquilo para sobreviver, para ganhar dinheiro, para ficar rica, para ter poder, e realmente conseguiu. Só que na realidade aquilo trazia muitos sofrimentos para ela. Né? Ela era bipolar, ela era colérica, um dia estava bem, ficava um monte de dias escondida, então havia muitas perseguições espirituais também, aquelas situações de toda a consciência dela que não permitia que ela se sentisse feliz numa situação daquela. Depois que ela conheceu Jesus, que Jesus falou que ela tinha que praticar o verdadeiro amor e não aquilo que ela achava que era amor, e ela se dedicou totalmente, né, à sua transformação moral, ao próximo, acabou vivendo lá no vale, né, daqueles que estavam abandonados, adquiriu ranceníase, cuidou dos outros companheiros e desencarnou com o corpo todo desfigurado, na realidade voltando, né, quando depois que desencarna, a mesma aparência dos 15 anos, foi quando justamente ela era muito feliz e passou a ser escravizada. Então, quando ela desencarnou, ela retornou à imagem, à aparência de quando ela era feliz. Então,
Foi justamente aos 15 anos, conforme o Joana de Anjos passa por Divaldo. Então, passou por dificuldades? Foi grosseira? Foi imperfeita? Foi. Mas a obediência e a vontade de acertar, a resignação em ter que resgatar os erros que criou, a vontade de seguir para Deus, para Jesus, foi firme. E ela conseguiu. A mesma coisa, né? A gente vê em Paulo de Tarso, que também, né, depois de ser, né, doutor da lei, depois de ter poder, de ter mil situações boas, ele se entrega a Jesus, se entrega a Deus, e num momento de grande sofrimento para ele, que todo mundo falaria, coitado dele, está acabado, ele fala, não, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, porque naquele momento ele já estava entregue a Jesus, a Deus, e já se sentia feliz apesar do sofrimento que passava, e desencarnou também, né, de uma forma bem elevada. Então, a resignação, né, e a obediência é algo sublime e que a gente precisa realmente adquirir, a gente precisa conquistar, mas não tem jeito, não é de forma teórica, não é de forma simples, não. Tem que haver realmente dedicação. E quando a gente reencarna, a gente justamente planeja essas situações para ver como que a gente vai superar essas dificuldades. O objetivo é realmente a transformação. Agora, como a gente vai lidar com cada coisa que vai acontecendo à nossa volta, é que vai determinar se a gente realmente vai conseguir ser brando e pacífico ou se a gente vai continuar aí no meio termo. Ainda bem que meio termo é bem melhor do que estar entregue às crueldades, a tantas coisas ruins que a gente ainda observa, né, no nosso mundo. E ele fala que para conseguir isso, né, tendo obediência e resignação, a gente chega à paciência. Porque sem a paciência a gente não consegue realmente conquistar as virtudes que a gente precisa, porque a paciência já é uma virtude que nós temos muita dificuldade de colocar em prática. A gente até vai treinando, a gente vai se esforçando para exercitar, mas não é tão simples, né? Porque o inverso da paciência é justamente a cólera. Né? E como a gente está sempre colérico, sinal de que a gente escapa do esforço, né, de ser paciente. E ele fala no item 7 sobre a paciência, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede paciente, porque a paciência é realmente aquela que ajuda, aquela que auxilia, né? Que a gente consegue, de um momento que a gente pode ficar colérico, ou irritado, ou agredir alguém, ou ofender alguém, com a paciência a gente consegue se controlar, mesmo que por dentro esteja tudo em ebulição, tudo fervente, borbulhando, mas se conseguirmos naquele momento manter a paciência, algum tempo depois a gente já está refletindo de uma forma diferente, a gente já está pensando de uma forma melhor e deixamos de criar débitos, sofrimentos para nós e para o próximo, justamente porque a paciência nos deu condições. Né? A Terra, a gente sabe que é o mundo disso, né? Existe uma página do livro Roteiro, de Emmanuel para Chico Xavier, em que ele fala que a Terra é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Então, a Terra é realmente algo fantástico que a gente precisa realmente dela, né? Pode ser outro mundo, né? Mas nós estamos na Terra, então a gente tem que falar da Terra. Nós precisamos da reencarnação para nos tornar melhores e a Terra foi o que Deus permitiu para nós. Então a gente está aqui nesse grande mundo onde convivemos com diversas situações, seja de alegria, seja de dores. Muitas vezes nós é que criamos as alegrias, muitas vezes nós criamos as dores. Então é justamente quando a gente estuda a doutrina espírita, um tema como esse, de se tornar brando e pacífico, a gente percebe que é um grande ensinamento. A doutrina espírita é algo incrível que nos permite
estudar, aprender, nos melhorar, agora depende realmente da força de vontade de cada um. Ele coloca que a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus coloca em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, na realidade, a paciência, né, que a gente não tem, e quando a gente tem que se relacionar com as diversas situações, com os diversos companheiros que estão ao nosso lado, à nossa volta, a gente muitas vezes perde o rumo e cria toda essa discórdia, todo esse sofrimento, todos esses conflitos. Se a gente conseguir, né, obediência, resignação e conseguir desenvolver e praticar a, a paciência, a gente realmente vai ter melhorado, né? Porque a gente sabe que em cada existência a gente vai se melhorando um pouco. Então, se a gente já conhece a doutrina espírita, sabe que isso é possível, então a gente tem que se dedicar mais ainda, né? Existe um livro chamado Encontro Marcado, de Emmanuel Pacheco também, em que ele fala que a impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Então, justamente quando a gente vai superar as dificuldades, que a gente vai corrigir algum erro do passado, que a gente vai se melhorar, vai se transformar, vai de repente acabar com uma inimizade que trouxemos de outro momento, por uma impaciência a gente acaba criando, né, dando continuidade àqueles débitos, aquelas coisas todas que fizemos uns aos outros, né? Tem uma mensagem que fala que uma imperfeição praticada em 30 segundos ou minutos pode levar a existências para ser corrigida, porque justamente os reencontros, e onde um vai se vingando do outro, um vai sendo cruel, um vai sendo vingativo, isso vai transferindo para outras existências, né, essas correções, e algo que foi praticado em segundos, minutos, acaba levando a existência para ser corrigido, porque depende do perdão, conforme ele fala. O perdão é fundamental. Tanto que a caridade verdadeira é bondade, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. E a gente tem muita dificuldade realmente para perdoar, porque o nosso orgulho fica ferido. Surge a cólera, surge diversos sentimentos ruins, e cada vez nos afastamos dessa brandura, né, e de sermos pacíficos. Então cabe a nós mesmos essa transformação, esse esforço para se modificar e um dia adquirir a afabilidade e a doçura, que é justamente a questão do item 6, que fala que a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, a afabilidade, a doçura é uma virtude fantástica. Mas a gente pode treinar, né? Isso em muitas profissões existem isso, a gente treinar a questão de tratar bem. Sem isso não quer dizer que tenhamos realmente dentro de nós aquele sentimento que nos faz tratar bem. Né? Eu tinha um conhecido, um colega, que ele trabalhava com o público e quando ele atendia os clientes, ele realmente falava mil maravilhas dos clientes, né? Você é maravilhoso, você é fantástico, a gente gosta muito de você, e botava o cliente lá em cima. Quando ele desligava o telefone, ele falava: nossa, esse cara é terrível, não gosto dele de jeito nenhum, só falo com ele porque é necessário. Então, na realidade, a gente adquire esse verniz, trata bem, é bom, né? Porque a gente chega num lugar e é bem tratado, isso é muito bom. Mas é o que ele está falando, porque nós aprendemos, nós somos inteligentes, então a gente consegue aprender determinadas coisas. Então,
muitas vezes a gente aprende a tratar bem, mas não quer dizer que sejamos brandos e pacíficos, não quer dizer que tenhamos a afabilidade e a doçura. E isso nós temos que realmente treinar, e ainda assim, né, as pessoas não vão conseguir analisar. Deus vai nos analisar, nossas consciências em algum momento vão analisar. Tanto que ele fala, quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que aso brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Então é justamente o que nós falamos e temos que ser sinceros, somos todos nós. A gente tenta jogar a culpa para o próximo, né, para outras pessoas, dizer que ele nos cutucou, ele nos ofendeu, mas na realidade nós realmente somos assim. A gente tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nós somos maravilhosos. Agora, discordou da gente, fez alguma coisa que a gente não gosta, a gente traz de dentro aquele sentimento negativo que nós já carregamos, né? Não adianta, a gente tem realmente essas imperfeições dentro de nós, mas é algo que nós precisamos realmente corrigir. Eu não esqueço uma história que tinha no livro Jesus no Lar, né, de Neio Lúcio, em que tinha um rapaz que ele era sempre preso, roubando alguma coisa na cidade. Sempre era ele. Era levado para a delegacia e ficava preso, depois soltavam, rapaz novo. E todo mundo, né? O padre ia lá também, conversava com ele para ver se ele se acertava, explicava algumas coisas das leis de Deus para ele e tal. E sempre ele voltava para. E era preso de novo, roubando alguma coisa. Aí o pessoal falava, não, isso aí não tem jeito não, vamos largar ele para lá porque não tem como não. Vai acabar virando realmente marginal e tal. E o tempo passou, né? O tempo passou e passou bastante. Quando chegou lá, no desencarne de um desses padres, que ele chegou no plano espiritual, quando ele viu, o rapaz estava lá, né, no plano espiritual, e estava numa situação razoável, não estava realmente nas sombras conforme eles acharam que estaria, não. E perguntaram a ele, como se você era a ovelha negra lá da cidade, você sempre fazia um monte de coisas erradas, nós até achamos que você não teria jeito, como é que você chega aqui numa situação boa, né, razoável, como você está? Ele fala, não, que depois que eu saí da cidade, eu refleti sobre tudo que vocês falaram, né, sobre fazer o bem, sobre os ensinamentos de Jesus, passei a estudar, passei a perceber que eu realmente estava errado, que eu estava fazendo coisas que não agradavam a Deus, que não eram boas para mim, e eu me modifiquei, eu me entreguei, né, ao bem, me esforcei, né, procurei corrigir as coisas que eu fiz de errado, aí acabei realmente chegando numa situação melhor aqui, né? Então a gente percebe que é esforço, é realmente dedicação, a gente consegue, né? Tanto que ele encerra ali o capítulo 9 dizendo que não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Então, por mais que a gente consiga enganar o próximo, enganar a Deus a gente não vai conseguir, porque é a nossa consciência, né? Não é Deus que vai chegar e realmente mostrar para a gente onde erramos. É a nossa consciência que vai analisar depois do desencarne e a gente vai perceber que não fizemos, né, tanta transformação assim, tanta modificação, tanta melhora que pudesse realmente nos fazer melhores, não é isso? Existe um livro, né,
chamado Evangelho Redivivo, em que ele fala que todas as mensagens do Cristo precisam ser conhecidas, meditadas, sentidas e vividas. Então, conhecidas é quando a gente estuda, é isso que a gente faz aí, né? De fazer o estudo da doutrina espírita, o estudo sistematizado, o estudo aprofundado. Então, nós estamos conhecendo. Meditar seria refletir sobre esses estudos. Olha, isso realmente é bom, isso realmente me esclarece, isso realmente pode me melhorar. Quando a gente reflete sobre o que a gente estuda, que no caso da doutrina espírita, a gente chega à conclusão de que serve para a gente. E a gente passa a sentir, né, necessidade de estudar mais, a gente passa a sentir necessidade de entender aquilo, de compreender e começa a praticar. Né? Quando a gente faz o esforço para praticar, a gente está colocando, né, está vivendo aquelas situações. E isso é uma coisa contínua. Né? Esse conhecer, meditar, sentir e viver os ensinamentos de Jesus é algo que vai sendo alterado a todo momento. Né? É progressista, a gente vai aprendendo mais, vai conhecendo mais, vai refletindo mais, vai sentindo mais e vai vivendo mais. Então é assim que a gente vem fazendo aí de forma bem confusa, vamos assim dizer, nas nossas reencarnações, mas é dessa forma que a gente vai conseguir. Né? É dessa forma que a gente vai se melhorar. Né? Porque senão a gente vai continuar, né, como os fariseus da época que Jesus citava, bonitos por fora, falando bonito, mas por dentro sentimentos negativos, atitudes negativas também. Então nós somos os fariseus da atualidade. Né? Então se Jesus viesse, ele falaria com todos nós que andamos bonitinhos, tal, todos bem cuidados, mas no coração, no íntimo, a gente ainda tem um monte de imperfeições? Não. Então a gente precisa realmente se modificar, a gente precisa realmente trabalhar essa questão da transformação, igual Paulo dizia, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me traz, né, a transformação moral que eu necessito. Então essa análise, principalmente no nosso mundo, onde é um mundo que tem muitas facilidades, tem muitas coisas, muitas sensações, né? Nós vivemos o momento das sensações. Então, se o nosso mundo traz muitas sensações que nos enganam, com o estudo, com o aprendizado, a gente consegue analisar o que realmente é útil para nós. Não tem jeito. São observações, são análises, é a gente perceber o que a gente faz, o que acontece, qual o resultado daquelas coisas que a gente faz, qual o resultado que acontece com outras pessoas quando fazem aquelas coisas. Então, a questão realmente da transformação é algo que nós que precisamos. Então, conforme lá no livro do Evangelho Redivivo, temos que estudar. Fundamental estudar. Temos que refletir bastante, ter sentimentos cada vez mais elevados, cada vez mais melhorados e colocar em prática. Não adianta. Se não colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, a gente não vai conseguir se melhorar. Mas a gente sabe que nós temos muitas existências ainda, né, pela frente. Mas que possamos, nas nossas orações, seja de manhã, seja de noite, naquele momento, né, em que a gente tem que pedir a Deus ajuda, socorro, esclarecimento, que a gente possa pedir para utilizarmos essa existência da melhor forma possível, né? Porque já perdemos tantas existências aí paralisando, né? Criando mais sofrimentos, que a gente possa, pelo menos, não criar mais débitos, não criar mais inimigos, conseguir chegar de uma forma melhorada, nem que seja um pouquinho, para a gente ir se acostumando com isso e seguindo, né, sempre por caminhos melhores. Que Deus, que Jesus possa estar realmente com todos nós, que a doutrina espírita seja realmente a grande bússola, né, da nossa caminhada, que a gente possa olhar, pesquisar, aprender, colocar em prática todos esses ensinamentos, que a gente possa contribuir
né, para o próximo também, junto com todos nós, nos melhorarmos e que a gente possa também contribuir com esse mundo, né? Utilizando as coisas desse mundo, os bens desse mundo, para a gente ir adquirindo e ir conquistando os bens do céu. E quando formos brandos e pacíficos, aí realmente poderemos habitar qualquer mundo, porque poderemos reencarnar em qualquer mundo, porque estaremos utilizando as coisas daquele mundo de forma correta, né? Sem prejudicar, herdando as coisas, seja da Terra, seja de qualquer outro mundo material, mas retornando para o mundo espiritual sempre de uma forma melhor. Que a doutrina espírita realmente possa nos ajudar, mas só depende de nós. Se a gente não colocar realmente tudo isso em prática, não aproveitar esse momento que a doutrina espírita foi apresentada para nós, a gente realmente vai ter dificuldades. Mas se a gente conseguir, a gente vai se sentir feliz nos determinados momentos, ainda nessa vida e também no retorno, né, quando retornarmos para a vida espiritual. Agradeço o convite, né, para participar dessa Semana Espírita Meritiense, que todos os trabalhos dessa Semana Espírita Meritiense possam ser realmente esclarecedores, que Deus possa estar com todos os companheiros e deixo um abraço para todos aí, tá bom? Boa noite, fique com Deus. Tchau.